Ouvir meu filho me chamar de pobre coitado sem futuro na frente dos colegas, só porque trabalho como Uber, doeu. Mas agora ele vai ter que se virar sozinho. Ser pai solo nunca esteve nos meus planos, mas quando a mãe do meu filho decidiu sumir 2 anos depois que ele nasceu, dizendo que não tinha nascido para ser mãe, a única coisa que eu soube fazer foi abraçar aquela criança e jurar que daria conta. Menti para ele. Disse que ela tinha morrido. Achei que seria menos cruel do que dizer a verdade. Que ela preferiu fugir do que ser mãe dele. Pedi demissão do meu trabalho fixo, que me consumia o dia inteiro, e virei taxista. Precisava de flexibilidade. Precisava estar presente. Depois, quando os aplicativos de transporte começaram a bombar, migrei pro Uber. Era puxado sim, mas pagava melhor. E com muito esforço consegui dar uma vida digna para ele. Não era luxo, mas era conforto. Escola particular, curso de inglês, academia, tênis caro no pé e um celular que custava quase o valor de um mês de aluguel. Às vezes, quando dava, até bancava cinema com os amigos. Hambúrguer, passeios. Trabalhar 12 horas por dia era cansativo, mas eu voltava para casa e via ele dormindo tranquilo. E tudo fazia sentido. Mas nos últimos tempos algo mudou. Ele foi ficando mais distante, mais frio. Quando eu perguntava do dia dele, as respostas vinham secas. Nada demais. Foi normal. Se eu falava que estava cansado, ele revirava os olhos. Se contava de um passageiro engraçado, ele dizia que era cringe. Começou a implicar com meu carro, com meu jeito de falar, até com as roupas que eu usava. Coisas pequenas, comentários sutis. Como aquele dia em que ele perguntou: "Pai, você vai mesmo me buscar na escola com esse carro?" Ou quando ele me apresentou a um amigo e disse: "Esse é meu pai. Ele trabalha com Uber." O com Uber vinha com uma entonação que não precisava de explicação. Doía, mas eu engolia seco e sorria. Ainda era meu filho. Ainda era meu menino. Até aquele dia. Cheguei em casa mais cedo. Era raro. Tinha conseguido uma brecha entre corridas e resolvi voltar para ver se jantávamos juntos. Quando estava abrindo o portão, ouvi vozes vindas da sala. Ele e 2 amigos estavam jogando videogame. Eu ia entrar sorrindo, mas congelei ao ouvir a frase que me paralisou. "Ah, meu pai? Um pobre coitado sem futuro. Vive de Uber, acha que tá arrasando, pagando minhas coisas. Se eu tivesse nascido em outra família..." Silêncio. Meu coração parou. As palavras ecoaram na minha cabeça como um tapa seco. Senti o chão fugir dos pés. Encostei na parede de costas, tentando entender se aquilo tinha sido real. Pobre coitado sem futuro. Eu que larguei minha vida pra criar ele. Que nunca deixei faltar nada. Que virei noites em volante pra garantir a mensalidade da escola. Que menti sobre a mãe dele pra poupar seu coração. Que perdi amizades, relacionamentos, tudo, porque meu mundo girava ao redor dele. Voltei pro carro sem fazer barulho. Liguei o motor, desliguei. Fiquei ali parado, olhando o volante, tentando respirar. A raiva e a dor se misturavam. Tive vontade de chorar. Tive vontade de sumir. Mas em vez disso, liguei pra mim mesmo. Pra uma parte de mim que eu tinha deixado de lado há muito tempo. E naquela noite tomei uma decisão. Esperei os amigos dele irem embora. Quando entrei, ele estava assistindo um filme na sala, com uma cara entediada. "Oi, pai", disse sem tirar os olhos da tela. "O que vai ter para comer?" Passei reto, sem dizer nada. Entrei no meu quarto, fechei a porta e comecei a listar tudo o que eu pagava. Cada gasto, cada mimo, cada conforto. Naquela noite, dormi com a mente cheia, mas dormi decidido. Acordei cedo no dia seguinte, mais cedo do que o normal. Enquanto ele ainda dormia, sentei na mesa da cozinha com uma xícara de café e abri o notebook. Entrei no site da academia, cancelado. Liguei na operadora do cartão extra que ficava com ele. Bloqueado. A conta de streaming? Cancelada. Celular? Tirei o plano e deixei só o básico. Sem dados móveis, sem apps. A cada clique, uma parte de mim doía, mas outra se sentia mais leve. Pela primeira vez em anos, eu estava escolhendo a mim mesmo. Quando ele acordou, veio sonolento até a cozinha, de celular na mão, franzindo a testa. "Pai, por que meu celular tá sem internet?" Dei de ombros e continuei lendo as mensagens no meu. "Pai!" ele insistiu. "Caiu ou o quê?" "Não caiu", respondi sem levantar os olhos. Cancelei. E cancelei a Netflix, o Spotify, o cartão. A academia também. Ele ficou parado por alguns segundos sem entender. "Como assim? Por quê?" "Porque não faz mais sentido eu continuar bancando o que você despreza. Você me chamou de pobre coitado sem futuro na frente dos seus amigos. Então agora você vai descobrir o que é viver sem tudo isso que o pobre coitado te proporcionava." O rosto dele mudou na hora. Primeiro confusão, depois raiva. "Você ouviu?" "Ouvi." "Não era sério, pai. Foi zoeira entre amigos." "Ah, claro. Me chamar de um fracassado pra plateia é só zoeira.
E eu aqui, trabalhando feito um condenado pra te dar o que você tem. Nossa, então agora vai me castigar? Não é castigo, é realidade. Você acha que sou um fracassado? Então prove que pode se virar sozinho. Ele bufou, chutou o pé da cadeira e saiu batendo porta. Ficou trancado no quarto o resto do dia. Eu continuei minha rotina como se nada tivesse acontecido. Saí para algumas corridas, voltei no fim da tarde. E quando entrei, ele estava com uma expressão desesperada. Pai, a academia não deixou eu entrar hoje. Disseram que cancelaram meu plano. Exatamente. Eu que pagava. Não pago mais. Isso é loucura! Loucura é criar um filho para ouvir ele dizer que teria preferido nascer em outra família. Ele me olhou com olhos arregalados. A ficha estava caindo, devagar, mas caía. Naquela noite tentou ser simpático. Me chamou para comer, perguntou se eu queria ver um filme, mas eu estava irredutível. Respondi com educação, mas com frieza. A barreira estava erguida. No dia seguinte, tentou usar o cartão. Recusado. Tentou entrar nos apps de streaming. Conta inválida. Tentou pedir um lanche pelo celular. Sem internet. Começou a ficar irritado. Passava o dia andando pela casa como um leão enjaulado. Jogava no videogame por meia hora e desistia. Pegava o celular, olhava a tela em branco, largava de lado. A noite veio com um tom mais agressivo. Isso tudo é vingança? Você tá se vingando de mim? Não, é libertação. Eu me libertei da ilusão de que você me valorizava. Que drama! Eu só falei uma besteira, que revelou o que você realmente pensa. Ele saiu batendo porta de novo. E eu fui até a garagem, entrei no carro e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava começando a cuidar de mim também. Na manhã seguinte, abri o e-mail e comecei a enviar currículos. Eu tinha uma pequena reserva de emergência guardada, suficiente para alguns meses de aluguel e contas básicas. O suficiente para viver enquanto dava o próximo passo. Decidi que voltaria a procurar um trabalho fixo. Algo que me desse estabilidade. Não precisava mais estar disponível o tempo todo. Meu filho não precisava mais de mim. Ou, talvez precisasse mais do que nunca. Só que agora ele ia ter que descobrir isso sozinho. Os dias seguintes foram uma guerra silenciosa dentro de casa. Ele andava de um lado para o outro com o celular na mão, como se esperasse que de repente tudo voltasse ao normal. Às vezes me encarava como se eu fosse um estranho, outras como se eu fosse seu inimigo. No terceiro dia, tentou a primeira cartada. Pai, olha! Eu pensei melhor. Foi mal mesmo por ter falado aquilo. Eu tava só brincando. A gente costuma brincar com o que pensa de verdade. Respondi sem tirar os olhos da tela do computador. Eu tô me desculpando, tá bom? Tá, obrigado. Ele me olhou esperando mais, mas eu voltei a digitar. Naquela noite fui dormir com um leve peso no peito. Não era fácil. Era meu filho. Mas ele precisava crescer. Precisava aprender que o mundo não gira ao redor dele. E que respeito não é algo opcional. Na manhã seguinte, ele tentou a segunda cartada. Pediu dinheiro. Só uns R$20. Vou sair com os caras, preciso dividir o Uber. Não tenho. Como assim? Você vive dirigindo Uber? Sim, pra pagar contas. Não pra financiar a diversão de alguém que me despreza. Você não vai mesmo me dar R$20? Não. Ele bateu a porta com tanta força que uma moldura caiu no corredor. Dali pra frente, ele entrou em espiral. Começou a acordar mais tarde, passar o dia na cama, reclamar de tudo. Tentei manter a paz. Dava bom dia, boa noite, mas não me envolvia. Eu estava seguindo firme no meu plano. Inclusive, consegui uma entrevista para a semana seguinte, algo na área administrativa, com carga horária fixa e salário estável. Dei entrada em todos os documentos. Refiz meu currículo, reorganizei minha rotina. Enquanto isso, ele tentava usar chantagem emocional. Pai, tá vendo como tá a casa? Silêncio, sem graça, sem nada. Não dá nem vontade de estar aqui. Então sai. Vai dar uma volta. Vai andar, correr, procurar um bico. Você quer que eu vire mendigo agora? Quero que você entenda o valor das coisas. E das pessoas também. Ele ficou calado. Pela primeira vez, sem resposta. Mas o orgulho ainda o impedia de dar o braço a torcer. No fim daquela semana, ouvi ele no telefone com um amigo. Mano, não tô indo mais treinar porque meu pai surtou. Cortou tudo, velho. Até meu plano de celular. Parece castigo de criança. Só porque falei um negócio que ele ouviu sem querer. Fechei os olhos e respirei fundo. Era isso. Ainda não tinha entendido. Ainda achava que tudo girava em torno do conforto dele. Mas a vida ensina, de um jeito ou de outro. No sábado, ele apareceu com os olhos fundos, olheiras marcadas. Estava cansado, irritado e faminto. Pai, tem alguma coisa para comer? Tem arroz, ovo e salsicha na geladeira. Só isso? Se quiser algo diferente, tem dinheiro guardado? Ele virou as costas e foi bater porta de novo. Eu respirei fundo, me levantei e saí para dar uma caminhada. Na volta, ele estava sentado no sofá,
cabeça baixa jogando no celular pela Wi-Fi de casa. Já não dizia nada. Só existia ali, quieto, digerindo a nova realidade. Eu tinha cortado tudo, sim. Mas mais do que isso, eu tinha cortado o eixo da dependência. E agora ele ia ter que se equilibrar sozinho. Na semana seguinte, entrei no meu novo trabalho. Era uma empresa pequena, mas organizada, com clima agradável e horário fixo. Voltar à rotina de escritório depois de tanto tempo nas ruas foi um alívio e uma mudança necessária. Agora que não precisava mais estar disponível o tempo todo em casa, decidi cuidar mais de mim também. Comecei a caminhar no fim da tarde. Voltei a ler meus livros encostados. Até marquei uma consulta médica que vinha adiando há meses. Enquanto isso, em casa, o silêncio reinava. Ele acordava tarde, zanzava de um lado para o outro. E no fim da tarde, parecia uma sombra de si mesmo. A irritação que ele mostrava no início agora dava lugar a uma apatia esquisita. Um dia, cheguei do trabalho e o encontrei sentado à mesa, com o caderno da escola aberto, mas sem escrever nada. "Precisa de ajuda com isso aí?" Perguntei. "Não, só tava olhando." Assenti e fui guardar minhas coisas. No fundo, eu sabia. Ele estava perdido. E mesmo assim, não me arrependia. Às vezes é na dor que a gente aprende a enxergar. Naquela noite, ele me chamou. "Pai, posso falar contigo?" "Claro!" Ele hesitou. Passou a mão no cabelo, mordeu o lábio. E então disse: "Eu falei aquilo pra parecer legal pros meus amigos. Só isso. Eu achei que eles iam rir, que ia ser engraçado. Não achei que você fosse ouvir. E se eu não tivesse ouvido? Ainda assim teria sido verdade. Eu sou um pobre coitado sem futuro porque dirijo Uber." Ele ficou em silêncio. Depois abaixou a cabeça e murmurou: "Não, claro que não. Você fez tudo por mim, sempre. E foi esse o meu erro." Ele ergueu os olhos, confuso. "Eu fiz tudo por você e esqueci de te ensinar a dar valor. Te poupei da dor da sua mãe ter abandonado a gente, menti pra te proteger, trabalhei dobrado pra que você não sentisse falta de nada. E você cresceu achando que tudo isso era obrigação minha, que conforto era seu direito, que respeito era opcional." Ele começou a chorar, baixinho, sem fazer escândalo. "Me desculpa, pai. Eu fui um babaca. Eu fui muito injusto. Eu só não queria que os outros achassem que eu era um fracasso, que minha vida era pior que a deles. E pra isso você me jogou na fogueira, seu próprio pai." "Eu sinto muito." Foi sincero. Pela primeira vez, eu vi nos olhos dele a dor que eu carregava no peito. Não fiquei feliz com isso. Não era uma vitória, mas era um recomeço. "Vai ser assim, você vai arrumar um bico. Qualquer coisa. Pode vender água no semáforo, fazer entrega, ajudar na feira, não importa. Vai pagar sua academia, seu celular, suas saídas. A única coisa que vou continuar bancando é a escola. E se suas notas caírem, até isso vai embora." Ele assentiu com o rosto ainda molhado. "E sobre a sua mãe? Um dia você vai ter idade suficiente para entender por que eu menti. Mas não foi fácil para mim, nem para você." Na manhã seguinte, ele acordou cedo. Saiu com uma mochila e voltou no fim do dia com um sorriso discreto. "Consegui um freela ajudando num pet shop? Só por uns dias, mas já é alguma coisa." "É sim," eu disse. "Já é um bom começo." Meses depois, as coisas mudaram. Ele passou a cuidar mais do que era dele. Parou de exigir tanto. Começou a me perguntar como foi meu dia. Comprou crédito pro próprio celular. Voltou pra academia com o dinheiro que ganhava. E uma vez por semana, a gente ia junto no mercadinho. Ele pegando coisas baratas, me mostrando os preços e dizendo: "Isso aqui tá em promoção, pai." Não voltei a bancar nada além do básico. E nem precisei. Porque naquele momento, o menino mimado tinha começado a virar homem. E no fim das contas, era tudo o que eu sempre quis pra ele. E pra mim, voltei a ter paz. A viver com mais leveza. E mais importante ainda, voltei a me respeitar também. Porque ser pai é amar, sim. Mas é também ensinar. E às vezes, ensinar exige doer. Mas vale a pena. Sempre vale. Não se esqueça de deixar o seu like e comente aqui embaixo o que você teria feito de diferente. E aproveitando, me siga para mais histórias.